Olá, o nosso assunto de hoje é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Nessa doença, o indivíduo apresenta obsessões e compulsões. Ele tem pensamentos e tem comportamentos que ele mesmo reconhece como absurdos, não lógicos, mas ainda assim ele não consegue se livrar desses pensamentos ou desses comportamentos. Obsessões são pensamentos que invadem a mente de uma maneira intrusiva, que a pessoa não consegue frear. Por exemplo, para você entender o que é uma obsessão. Às vezes não fica tocando um jingle, uma musiquinha na tua cabeça por um dia ou dois, depois passa. É um fenômeno obsessivo, não é uma doença, não é um sintoma. Mas imagine um pensamento desse que você não consegue desligar ou que não se desliga sozinho. Isso é uma obsessão. Por outro lado, compulsões são atos que o indivíduo não consegue deixar de praticar. Por exemplo, o supersticioso ele tem que bater 3 vezes na madeira quando ele quer evitar que alguma coisa má aconteça. Mas isso não tem uma intensidade tão grande. Se ele não bater, ele não vai ficar muito desconfortável. Fica levemente desconfortável, mas sai tentando bater em madeira. Imagina uma coisa que você tenha que bater na madeira de qualquer maneira. Um comportamento que te escraviza. Isso é compulsão. Quando o indivíduo tem pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos que vão gerar ansiedade, ele geralmente vai executar algum ritual que seria a compulsão para aliviar essa ansiedade. As obsessões, então, tendem a aumentar a ansiedade, enquanto que as compulsões trabalham para reduzi-la. Mas como compulsão não é remédio para ansiedade, o indivíduo daqui a pouco está ansioso e vai ter que repetir aquele comportamento. Daí aquela repetição absurda dos comportamentos que ele mesmo reconhece como absurdo. Tem vergonha desse comportamento, tende a esconder dos outros, tende a negar essa doença e, em média, demoram 8 anos para procurar ajuda profissional. Esse é um problema muito sério. Esse problema é incapacitante de certa forma, porque as pessoas perdem várias horas por dia em função dos rituais. Isso atrapalha demais a pessoa. Vamos ser objetivos. Como é que eu posso saber se eu tenho TOC? Tem algumas perguntas, se você se identificar com alguma delas, provavelmente você é portador. Não espere passar 8 anos para procurar ajuda, vá logo. Detalhe, no Brasil tem mais ou menos 5 milhões de pessoas portadoras de TOC. E a maioria delas não sabe que tem uma doença, embora sofra com esse comportamento. As perguntas são: me preocupo demais com sujeira, germe, contaminação, pó, doença? Se a resposta for sim, provavelmente você tem TOC. Lava a mão todo momento de forma exagerada? Tem gente que lava as mãos de forma tão exagerada que fica com uma doença chamada dermatite luva. A mão fica toda ferida de tanto lavar. Limpa ou lava demasiadamente o piso, móveis, roupas, objetos? Tem gente que lava obsessivamente roupas. Troca inúmeras mudas de roupa por dia. Toma vários banhos por dia ou se demora demasiadamente no banho, horas. Não é um banho gostoso, é um banho escravizante. Aí sim você seria portador de TOC. Não toco em certos objetos, corrimões, trinco de porta, etc. Eu tive um cliente que ele andava no metrô numa dificuldade danada, porque ele não encostava nos balaústres do corrimão. E aquilo balançando fica difícil de se equilibrar. Nos ônibus também, ele passava por esse problema. Evita certos lugares, banheiros públicos, hospitais, cemitérios, por considerá-los poucos limpos ou achar que pode contrair doença. Isso também muita gente tem. Tem gente que não vai a banheiro fora de casa de maneira alguma, nem para urinar, para nada. A pessoa verifica a porta, janela, gás mais do que o necessário. Levanta 20 vezes por noite para ver se fechou o gás, se a janela está trancada, se trancou a porta direitinho. Verifica repetidamente o fogão, torneiras, aparelhos para ver se está tudo desligado. Tem certeza que está desligado e continua verificando. A mente é invadida por pensamentos desagradáveis e impróprios que causam aflição e que nem sempre a pessoa consegue afastar. Por exemplo, tem medo que vai matar um filho. Eu tive um cliente que emagreceu não sei quantos quilos em poucas semanas, porque ele desenvolveu o TOC e acharia que pegaria a criança dele, um filho pequeno, e ia jogar pela varanda do apartamento. Isso aí causava um terror nele enorme. O rapaz estava bem acabado quando foi me procurar.
A pessoa também pode ter dúvidas obsessivas, fica tentando confirmar a pergunta, repergunta, fica repetindo várias vezes a pergunta, de uma maneira obsessiva, com medo de errar. Os portadores de TOC têm uma necessidade de ter certeza. Isso fica complicado no mundo incerto. As pessoas não podem ter certeza no mundo que é tão incerto. Outros têm preocupação com a simetria. Tudo tem que estar alinhado em determinada posição, em determinada ordem. Isso escraviza também a pessoa. Qualquer um que tira um objeto da posição, ele faz o maior escândalo. Necessita fazer coisas de forma repetida, sem sentido. Por exemplo, tocar, repetir certos números de palavras ou frases. Às vezes repete 3 vezes a mesma coisa. Tem que tocar em determinado objeto. Eu tive uma cliente que ela dava uma volta no quarteirão para ir para casa para tocar no hidrante. Ela não conseguia chegar em casa sem tocar no hidrante, que não era no caminho dela. Ela esticava o caminho para tocar no hidrante. Pessoas muito supersticiosas com números, cores, datas e lugares. Pessoas que necessitam contar, por exemplo, somar os algarismos das placas do carro, contar quantas janelas tem cada edifício, quantos degraus tem na escada. Se você tem esse tipo de comportamento, qualquer dessas perguntas, você responder que sim, numa coisa muito intensa, provavelmente você tem TOC, repetindo. Guarda coisas inúteis, isso se chama colecionismo. A pessoa guarda um monte de tralha totalmente desnecessária, toneladas de tralha, coisa que ela nem sabe que tem, nem sabe para que serve, mas um dia pode vir a precisar. Isso daí é um sintoma típico do TOC. Não é, cada um sintoma desses é típico do TOC, não precisa ter todos para configurar o TOC, não. Enfim, se você tem algum desses comportamentos de uma maneira exagerada e intensa, você provavelmente é portador de TOC. Procure um psicólogo porque isso tem tratamento. As melhores formas de tratamento são a combinação de remédios mais terapia cognitiva comportamental, que é mais eficaz nesses casos de TOC. Essa é a boa notícia, não se desespere. E o nosso próximo vídeo tratará sobre hiperatividade em crianças. Até lá!